today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, então voltando aqui então para a nossa segunda parte do movimento vertical, né? Então acho que é extremamente importante a gente saber o seguinte: quando a gente fala de movimento vertical, a gente precisa entender que o movimento vertical é aquele tipo de movimento que acontece com aceleração constante e diferente de zero. Certo? Então toda vez que eu estiver falando de movimento que acontece na vertical, eu estou falando de um movimento cuja aceleração é constante e diferente de zero. Tá? Ou seja, é um movimento uniformemente variado. O movimento vertical ele pode ser classificado em dois tipos. Eu posso ter um movimento vertical que a gente chama de movimento de queda livre, e eu posso ter um movimento vertical que nós chamamos de movimento de lançamento vertical, que pode ser tanto um lançamento vertical para cima, quanto um lançamento vertical para baixo. Tá? A gente vai falar sobre eles, sobre esses dois tipos de movimento vertical, aqui nessa videoaula. Tá? Então, o que é um movimento de queda livre? A gente entende como sendo um movimento de queda livre aquele movimento que acontece na vertical, ou seja, ao longo do eixo Y, tá? Lembrando que os outros tipos de movimento uniformemente variado, nós tratamos esse movimento como sendo ao longo do eixo X. Então, o movimento vertical, o movimento de queda livre, é aquele tipo de movimento que acontece ao longo do eixo Y, tá? E a gente vai considerar na queda livre sempre um corpo abandonado de uma determinada altura. O que significa dizer que o corpo vai ser abandonado de uma determinada altura? Significa dizer que esse corpo ele vai sempre possuir uma velocidade inicial igual a quanto? Igual a zero. Tá? Então o movimento de queda livre é aquele tipo de movimento que acontece ao longo do eixo Y, ao longo de uma vertical, e o meu corpo ele é sempre abandonado. Ou seja, ele sempre vai possuir uma velocidade inicial igual a zero. Então, especificamente, eu estou falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, que é um movimento acelerado. O que isso significa? Significa dizer que a cada segundo de queda que esse objeto cair, a velocidade dele vai sempre aumentar um determinado valor. Como eu estou considerando que esse objeto está caindo sujeito à força-peso, ou seja, a aceleração com a qual esse objeto vai cair vai ser a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, isso significa dizer que quando esse objeto for abandonado, a cada segundo de queda desse objeto, a velocidade dele vai sempre aumentar quanto? 10 metros por segundo. Tá? Então isso é o que nós chamamos de movimento de queda livre. Então movimento de queda livre é aquele tipo de movimento cujo corpo é sempre abandonado, ou seja, ele sempre vai ter uma velocidade inicial igual a quanto? Igual a zero. Então, como ele está sujeito a uma aceleração que é de 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo que ele cair, a velocidade dele vai sempre o quê? Aumentar 10 metros por segundo a cada segundo. Então, ou seja, se no instante zero a velocidade dele era zero, porque ele estava em repouso, ele vai ser abandonado, um segundo depois a velocidade dele vai ser de quanto? De 10 metros por segundo. 2 segundos depois a velocidade dele vai ser de quanto? 20 metros por segundo. 3 segundos depois, 30 metros por segundo e assim sucessivamente. Beleza? E uma coisa que é extremamente importante que a gente entenda é o seguinte: eu estou falando de um movimento uniformemente variado. Se eu estou falando de um movimento uniformemente variado, aquelas equações que nós estudamos para o movimento que acontece na horizontal são válidas para um movimento que acontece na vertical. Então, ou seja, a equação do vô e da avó, que é a função horária da velocidade, V é igual a VO mais AT. Ou a equação ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ou V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, e ainda tem a equação da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, que é igual a V mais VO sobre 2. Essas quatro equações que nós estudamos lá no movimento que acontece na horizontal, elas continuam sendo válidas aonde?
no movimento que acontece na vertical. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar o A por G, certo? Já que a minha aceleração é uma aceleração constante, que já é pré-definida, que é a minha aceleração gravitacional. Então, por exemplo, as minhas equações, como que elas vão ficar? Elas vão ficar o seguinte, ó, V, né? Eu vou colocar aqui o eixo Y só para indicar que ela está acontecendo no eixo Y, tá? Então, VY é igual a V0Y mais GT. Então, essa é a nossa equação do voo e da avó, função horária da velocidade. Eu vou colocar, ao invés de ΔS, eu vou colocar ΔY, então vai ficar ΔY é igual a V0YT mais GT ao quadrado sobre 2. Ou vai ficar o quê? VY ao quadrado, que é igual a V0Y ao quadrado mais 2G ΔY. Beleza? E a minha equação, por exemplo, da velocidade média, ela vai ficar o quê? ΔY sobre ΔT é igual a VY mais V0Y sobre 2. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente troquei a minha aceleração por G, né? E troquei o S por Y para indicar que o meu movimento está acontecendo o quê? Ao longo do eixo Y. Tem autores que trocam o Y, o ΔY, por H, que é a altura, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes com relação a isso, não. E agora aqui uma coisa, que é uma característica do movimento de queda livre. No movimento de queda livre, o corpo não tem sempre uma velocidade inicial igual a zero. Então, o que eu posso fazer com essas equações? Eu posso cortar a minha velocidade inicial, porque ela é sempre quanto? Ela é sempre igual a zero. Beleza? Então, essas equações, elas ainda podem ficar mais simplificadas, isso especificamente para queda livre, tá? Vai ser o quê? VY igual a quê? G vezes T. Eu posso ter aqui um ΔY, que é igual a quem? A GT ao quadrado sobre 2, que é a minha altura, tá? O ΔY. Eu posso ter que VY ao quadrado é igual a 2G ΔY, tá? E a minha equação da velocidade média vai ficar ΔY sobre ΔT é igual a VY sobre 2, por exemplo, tá? Então, ou seja, no movimento que acontece na vertical, é um movimento uniformemente variado, simplesmente, tá? A única coisa que eu fiz aqui é reescrever as equações que a gente estudou na horizontal com os termos da vertical, que é a gravidade e o Y. E aqui o que eu fiz? Eu eliminei a minha velocidade inicial, já que na queda livre eu não tenho velocidade inicial. Beleza? Então, pessoal, para a gente finalizar esse estudo de movimento vertical, o que a gente pode estudar agora, então, o que nós chamamos de lançamento vertical, né? O que é o lançamento vertical? A gente vai entender como lançamento vertical aquele movimento, ou seja, o movimento de um corpo que acontece na direção vertical, só que diferente da queda livre, que tem velocidade inicial igual a zero, no lançamento vertical, o que eu tenho? Eu tenho uma velocidade inicial diferente de zero, tá? Então, ou seja, o lançamento vertical é aquele tipo de lançamento que pode acontecer tanto no horizontal, que pode acontecer tanto de baixo para cima, um objeto subindo, quanto de cima para baixo com um objeto que descendo. Então, qual que é a diferença entre o lançamento vertical e o movimento de queda livre? A diferença é que no lançamento vertical, eu tenho sempre uma velocidade inicial igual a quanto? A diferente de zero. Na queda livre, eu tenho a velocidade inicial igual a zero. No lançamento vertical, a minha velocidade inicial ela é o quê? Diferente de zero. Então, ou seja, a partir do momento que o objeto saiu da mão da pessoa que, por exemplo, fez o lançamento vertical, ela vai ficar sujeita somente ao quê? À força-peso. Se ela fica sujeita à força-peso, a única aceleração que esse objeto fica submetido é o quê? É a aceleração gravitacional, que a gente arredonda como sendo o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no lançamento vertical, a gente vai ter sempre o quê? Essa situação, tá? Então, ou seja, na subida, o que vai acontecer? A velocidade do corpo ela vai sempre diminuir, ou seja, o movimento ele vai ser retardado na subida,
E na descida, a velocidade ela vai sempre o quê? Aumentar. E sempre a mesma taxa, de 10 metros por segundo a cada segundo, porque eu estou tratando de um movimento cuja aceleração é o quê? É constante e diferente de zero e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, se eu lançar um objeto para cima, a cada segundo que esse objeto subir, a velocidade dele vai sempre diminuir 10 metros por segundo, até atingir o zero, que é onde esse objeto atinge a altura máxima dele. Beleza? Quando eu lanço esse objeto para baixo, o que vai acontecer? A velocidade desse objeto vai sempre o quê? Aumentando 10 metros por segundo a cada segundo que esse objeto cair. Beleza? E isso, então, nada mais é do que um movimento uniformemente variado. Tá? A única diferença do lançamento vertical com a queda livre é que no lançamento vertical a minha velocidade inicial é o quê? É diferente de zero. Então, para isso, a gente vai estar sujeito às mesmas equações lá do movimento uniformemente variado na horizontal, que eu vou escrever aqui como sendo na vertical já de uma vez. Então, aquelas equações que a gente viu como sendo VY é igual a V0Y. Aí vai ficar o quê? Mais ou menos GT. Beleza? A outra equação, ΔY, é igual a V0YT mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Ou a equação de Torricelli, VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado mais ou menos 2G ΔY. Beleza? Então, todas as equações que nós já estudamos anteriormente na horizontal, elas vão continuar sendo aplicadas aonde? Na vertical, no lançamento vertical e no movimento de queda livre. Por que aqui eu estou falando mais ou menos? Porque vai depender da orientação da trajetória. Ou seja, se eu tiver um objeto que esteja subindo, tá? E você considerar a sua trajetória para cima como sendo positiva, então você vai usar um sinal de mais, tá? Eu, Davidson, pessoalmente, não gosto de usar isso. Como para cima a minha velocidade sempre diminui à medida que o objeto sobe, eu gosto de considerar que para cima o objeto esteja andando contra a orientação da trajetória. Então eu gosto sempre de usar a minha orientação da trajetória como sendo o quê? De cima para baixo como sendo positiva. Tá? Esse desenho nessa figura aqui eu coloquei de exemplo porque alguns livros eles trazem dessa forma, ou seja, eles orientam de baixo para cima como sendo positivo. Tá? Eu gosto de ter a seguinte orientação, de cima para baixo como sendo uma trajetória positiva. Isso significa o seguinte, que se o meu objeto estiver subindo, eu vou sempre considerar então um sinal o quê? Negativo para a minha aceleração da gravidade. Se o meu objeto estiver descendo, eu vou considerar uma aceleração da gravidade positiva, tá? Eu, Davidson, gosto muito de usar essa relação, tá? Diferentemente dessa do livro aqui. Davidson, qual que é certo e qual que é errado? Não tem certo ou errado. A orientação da trajetória é você que vai dar. Então, se você quiser considerar para cima como sendo positivo, ótimo. Você simplesmente vai trocar o sinal da sua equação. Então, para cima é positivo, então toda vez que o objeto estiver subindo, você vai usar um sinal de mais. Não, eu não quero usar o para cima positivo, eu quero usar o para baixo como sendo positivo. Então, você vai colocar na sua equação o sinal de mais toda vez que o objeto estiver o quê? Descendo. Tá? Então é simplesmente uma questão de ponto de vista, uma questão de referencial. Tá? Então esse é o nosso estudo de movimento vertical, de lançamento vertical. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Que o movimento vertical nada mais é do que um movimento uniformemente variado, cuja aceleração constante já é pré-definida e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Então espero que tenha ficado claro para todo mundo a ideia de queda livre e lançamento vertical. Tá? Então, um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! Now